considera o caso do sequestro da Eloá como a maior vergonha jornalística em um caso do Brasil? Um dos. Eu tô por fora. Qual que é O esse caso cara? da Eloá, ela foi sequestrada e mantida refém no apartamento onde ela morava com a família, lá numa região bem periférica de Santo André, divisa com São Paulo. Tá. E ela ficou, eu não vou lembrar quantos dias, se você, Tuti, vai ajudando a gente. Vai ajudando aí. Quantos dias ela ficou sequestrada. Então tem um erro da polícia, um erro da imprensa, um erro grave, porque todo mundo ficava em volta desse conjunto habitacional onde ela morava. O Lindenberg Faria, que era o namorado dela, que não aceitava o fim do relacionamento e manteve ela refém. Ah, lembrei do Lembra caso. desses casos? Lembrei. O caso Eloá. Ficou famoso esse caso. E aí eu estava lá no dia que houve o tiro. Ele atira nela e a polícia invade o local, prende o Lindenberg, ela é socorrida e acaba morrendo. Putz. Então, ela, na época do sequestro, os jornalistas interferiam muito. Teve até o próprio Lindenberg que chegou a dar entrevista para emissoras de TV, contando, quer dizer, a jornalista ligou para lá, falou com ele no meio do sequestro. A polícia fez uma negociação errada, tanto é que depois o GAT, que é um setor importante da Polícia Militar de São Paulo, eles são preparadíssimos, sabe? Tem vídeos na internet mostrando como eles negociam até o fim, até conseguir libertar a vítima e que o criminoso se entregue. Se a vítima correr um risco, eles vão atirar e vão imobilizar ou vão matar o criminoso, entendeu? Então, mas naquela época a negociação também, a própria Polícia Militar reconheceu que ocorreram vários erros. E o nosso erro foi interferir na negociação e cobrir de forma muito intensa. Eu estava lá no dia do tiro, eu me lembro dessa história, sabe? E já falei a respeito disso. Houve erro. A gente tem que admitir os nossos erros. Acho que é importante. É que, às vezes, quando eu falo sobre erros, eu acho que eu sou um cara fora da... Porque ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. A minha mulher, ela falou, quando eu fui fazer o documentário, porque a minha mulher e minhas filhas acompanharam desde o começo e viram o erro que eu cometi, meu drama em relação à história. A minha mulher falava assim, chama a Roseli, todo mundo no Brasil joga, sabe, os erros, a sujeira... Por baixo do tapete. O tapete. Você vai levantar o tapete, você quer fazer isso? Eu quero fazer isso. E não me arrependo de ter feito o documentário. Sei que eu vou ficar marcado, sei que sou chamado para falar sobre vários casos criminais, mas o caso que mais importa, que mais interessa, foi o caso da escola base. E você sabe que... Posso contar um bastidor? Claro. Bastidor não. Você sabe que o pai da Eloá, eles eram de Alagoas. Quando ele sabe da morte da filha, ele desmaia e é levado numa maca. E a televisão mostra ele sendo levado. Os policiais de Alagoas reconhecem ele como um dos integrantes de uma quadrilha de matadores que envolvia policiais. E ele fazia parte. E ele foi preso. Ele era foragido, ele trocou de nome e ele acabou sendo preso. E depois, junto com o Evandro Siqueira, o produtor lá do Fantástico, a gente conseguiu entrevistar ele na cadeia. Que doideira isso. E fizemos matéria sobre isso. Porque ele desmaiou e foi desmaiou, e a hora que ele estava na maca, as câmeras mostraram, os policiais descobriram, é o nosso procurado, ele tinha fugido de lá e trocado de nome. Nossa. Ó, a Ana Lu Andrade, como você lidou com a pressão de cobrir um caso que ganhou o mundo como o de Joseph Mengele? E pensando no legado... Você acha que você... Você é ridículo, cara. Repete. Joseph Mengele. Mengele, fala normal. Fica tranquilo, porque o Romeu Tuma, na época que investigou o caso pela Polícia Federal, ele transformou o nome do Mengele num nome italiano, Giuseppe Mengele. É Joseph Mengele que eles falam. Ó, tá vendo? Mengele. Mas não é que eu não estou sendo aqui, sabe? Não, pode ser. Não, mas pode. Mas a gente fala Joseph Mengele, pronto. Sabe? A gente fez uma matéria que está até na internet, é muito legal essa matéria. Legal no sentido de a gente poder falar sobre a alçada do Mengele. Porque o Mengele, ele viveu e morreu aqui no Brasil, trabalhava na época para o Jornal do Brasil e para a Jovem Pan. E foi feito um acordo entre os jornalistas de que os jornais não dariam a notícia, esperariam no dia seguinte localizar, porque a Polícia Federal recebeu uma informação da polícia alemã e da polícia de Israel de que o Mengele poderia estar vivo no Brasil. Tá. Mas na verdade eles confundiram, era um outro homem que tinha dado, um casal,
esse homem tinha dado cobertura para o Mengele até ele morrer. Mas eles achavam que esse homem alemão, né, já na mesma idade do Mengele, um pouco mais, seria o próprio Mengele. Só que depois se descobre, conversando com esse casal, que o Mengele tinha morrido nadando numa praia em Bertioga. Né? Ele estava nadando, teve um derrame, um ataque cardíaco. Numa tarde, ele saía caminhando. A gente fez essa matéria e mostrando onde ele ficava, numa casa. Ele ia caminhando até a praia de Bertioga, chegava lá, nadava um período, só que ele teve um ataque cardíaco. Entrevistamos até, nessa matéria, o guarda que salvou, que tirou o Mengele da água. Caramba! E fizemos essa matéria do ponto de vista, ouvindo uma das vítimas do Mengele que morava aqui no Brasil. Que muita gente fugiu para a Argentina e para o Brasil, né? Ele também fez esse caminho. Fez o caminho também? Morou no interior, ele trocou de nome e aí a polícia alemã, começaram a investigar, descobriram que ele tinha um filho, que ele trocava cartas e passou toda a investigação para o delegado Romeu Tuma. Entendi. E ele tem incumbência de cuidar do caso aqui. Ele vai para o cemitério de Imbu, o corpo é desenterrado, né, é exumado e tem uma foto que correu o mundo, que é o Tuma segurando sabe, o crânio do Mengele. Sim. Mas você está falando que entrevistou umas crianças ou alguém que você começou a falar? Não, então, eu entrevistei essa senhora que foi vítima, sabe, ela teve frente a frente com o Mengele, ela dá detalhes, dizendo que ele mandava, ela saía de um banho frio para entrar num banho fervendo. Mas ela conta, e ela mostrou, tatuou aquela numeração que os presos tinham. Ela teve, então, num campo de concentração? Teve num campo de concentração. E essa matéria é bem didática, mas o que a gente queria fazer ali é mostrar que fim levou a ossada do Mengele. A ossada do Mengele ficou muito tempo no Instituto Médico Legal. Olha lá. Essa é a confrontação entre... porque eles pegaram o crânio do Mengele e fizeram um confronto para mostrar que era ele mesmo. Como ele tinha um problema aqui, uma perfuração no rosto, aquele Daniel Munhoz, aquele de barba, ele é um dos maiores legistas do Brasil, ele que fez todo o trabalho fazendo confronto de foto, pegava uma foto do crânio, colocava a foto original e batia a arcada dentária também. Sim. E a gente com esse legista, o Daniel Munhoz, ele que ficou tomando conta da ossada do Mengele. Essa ossada ficou num saco azul durante muito tempo no Instituto Médico Legal, onde tem várias ossadas. E aí essa ossada foi doada para a Faculdade de Medicina da USP. E ele na nossa frente, depois de muito tempo, ele abre e mostra a ossada e ele vai montando os ossos. É interessante essa matéria. E esses ossos, a família não quis, ninguém quis, o filho dele não quis, nem a Alemanha. Então, para não enterrar e virar um local de adoração, foi doado para a Faculdade de Medicina, para os estudantes fazerem o trabalho deles, estudarem em cima da ossada do Mengele. Cara, que história macabra, né? E o Tuma com Carrasco nazista, não. E o Tuma com seu bigodão aí, né? Sim. O Tuma entrou para a história com esse caso, porque na época vieram jornalistas do mundo todo. A gente nem pensava em ter helicóptero, e as TVs americanas, alemãs, já alugavam helicóptero para ir de um lugar para o outro, e para Bertioga, onde ele tinha morrido. Quer dizer, era uma cobertura impressionante. E tive a oportunidade de dar notícia em primeira mão pela Jovem Pan. Porque como o acordo era de jornais, aí de madrugada eu liguei para o Tuma, Dr. Tuma, ele falou, é ele mesmo. Ele morreu e viveu no Brasil, ele está morto. E aí você deu furo, então?